Aos 85 anos, o arquiteto Oscar Niemeyer só tem uma queixa: a de ter trabalhado demais. Entre esquadros, lápis, réguas, compassos, o homem que revolucionou a arquitetura brasileira passou a vida debruçado sobre a prancheta. Eu tinha escritório na Avenida Rio Branco, no 46, onde atualmente funciona até um negócio de patrimônio. E uma bela tarde apareceu lá um rapaz, que ainda era estudante e que já estava casado e tinha uma filhinha e estava precisando trabalhar. Ele disse: não tem importância, se não está precisando, só quero ter o direito de estar frequentando o escritório, quer dizer, livremente, se você permite. E eu já tinha um amigo que era o Carlos Leão, que era um grande arquiteto muito qualificado, que estava sempre comigo no escritório. Então eu disse: não tem importância, isso você venha quando quiser. Quando quiser, o escritório está aberto, você frequente à vontade. E ele passou a frequentar, quer dizer, de uma forma meio tímida, porque ele era um rapaz tímido na época, compreende? Eu percebia que ele era uma pessoa assim dotada, né? Excepcionalmente dotada. Aí eu procurei dar toda a força a ele, porque as oportunidades foram surgindo. A primeira foi que eu fui convidado para fazer, convidado não, eu ganhei um concurso para fazer um pavilhão do Brasil numa exposição de Nova York. Uma exposição em Nova York, internacional, uma exposição, e houve um concurso, eu ganhei esse concurso. E então eu o convidei para ir comigo, compreende? A Nova York. Este brasileiro que todo mundo conhece já mereceu uma exposição individual no Centro Georges Pompidou, em Paris. Suas obras estão hoje espalhadas por todos os continentes. A nossa função de arquiteto é atender a lógica, não é? Atender as condições de arquitetura, de segurança, do espírito da arquitetura que nós preferimos, mas tem certas coisas que a decisão é do proprietário. A arquitetura tem que, o Baudelaire já dizia, tem que criar espanto, como você diz. A beleza tem que criar espanto, surpresa. Né? Eu me lembro quando estava pronto isso aqui, estávamos estudando essa cúpula, Cardoso telefonou para mim e disse: olha, Oscar, consegui a tangente que vai mostrar a cúpula como que apenas apoiada na laje. Quer dizer, tudo isso é muito trabalho, muita vontade de fazer a coisa bem feita, que gente de fora que não entende arquitetura, só diz besteira, não compreende. Brasília é, para o arquiteto, a grande experiência. O desafio de chegar num lugar e ajudar a construir uma cidade onde nada havia. E prédios como o Palácio da Alvorada, a Catedral e o Congresso serviram ao propósito de Niemeyer: criar espanto, provocar a emoção. Capital é uma cidade única, né? Porque tem um compromisso, exige uma intenção de dignidade prévia de quem vai conceber a cidade para a capital do país. Eu estava imbuído, felizmente, dessa responsabilidade, da importância, do sentido dessa cidade a projetar. Então, fui lá ao terreno, o Michel me levou, e vi aquele terreno do alto do ponto que chamavam Cruzeiro. Então via, já tinha o lago que estava sendo formado, compreende? E o terreno caindo em direção do lago. Então
quando eu voltei, comecei a imaginar, a planejar a cidade, eu achei que o eixo principal, o eixo monumental, onde os edifícios públicos deviam estar dispostos, deveria ser um eixo em direção do lago, acompanhando o caimento natural do terreno para o lago. E me pareceu, então, que seria interessante, em vez de fazer o centro da cidade, na parte central realmente, que normalmente o centro de uma capital, de uma cidade, o núcleo central, e a cidade se desenvolve em torno daquele núcleo principal. E a praça principal está no centro da cidade. E me pareceu interessante fazer o inverso, fazer essa praça principal na cabeceira, como um convite, um primeiro passo em direção ao lago e à paisagem. E como os poderes são 3, eu imaginei que um triângulo equilátero seria a forma geométrica apropriada para colocar esses 3 poderes. O Congresso comanda, né? De modo que o Congresso me pareceu sempre mais uma coisa permanente. O Executivo vai mudando de 4 em 4 anos, aquela coisa. O Congresso é um organismo, é uma coisa mais, tem mais raízes, compreende? Eu acho na administração é uma coisa permanente. O Congresso está sempre sendo transformado, mas é sempre a mesma coisa. E o Executivo é uma coisa mais caprichosa, eu acho. E me pareceu que deveria ser, sim, botar o Congresso ali, porque ia ficar articulado aos ministérios. E que tinham, então, como o terreno caía, de criar por etapas. Deixava primeiro o terreno agreste do Cerrado, compreende? E essa praça triangular, 3 poderes, era uma praça criada 5 metros acima do triangular, com arrimos, para marcar no espaço esse triângulo bem definido. Quando nós começamos a pensar no Congresso, quer dizer, no prédio da Câmara e do Senado, já tinha começado a construção do Alvorada e do hotel em Brasília. Não havia programa, e não havia tempo de organizar um programa para os 2 prédios. Se nós fôssemos nomear uma comissão, fazer o programa do prédio do Congresso, por exemplo, isso ia levar tanto tempo que Brasília não acabava. Tinha que ser tudo feito às pressas, da maneira possível. Por isso eu vim ao Rio com Israel Pinheiro para ver o prédio antigo da Câmara e do Senado. Examinamos, vimos como é que ele funcionava, resolvemos que a única solução era multiplicar por 3. Esse conjunto, por exemplo, da Câmara e do Senado, tinha o eixo monumental. E eu fiz um corpo baixo aqui. E a cúpula do Senado e da Câmara. E o prédio alto das sessões de trabalho. Não é? A minha ideia é que ficasse uma coisa assim, foi o que foi feito. Eu queria dar mais ênfase à Câmara, ao plenário da Câmara e do Senado, porque neles é que os assuntos são discutidos, os problemas do Brasil, essa coisa toda. De modo que esses é que deviam contar mais no projeto que eu elaborava. Então eu criei essas 2 formas assim, e que são funcionais, porque, por exemplo, a cúpula da Câmara, ela está na posição da curva de nível dos espectadores. Né? E o prédio alto, então, de administração, de trabalho, salas de deputados, senadores, etc. De modo que a minha ideia também é que quem chegasse de Brasília, isso explica esse corpo baixo, na altura da avenida. A minha ideia é que quem chegasse de Brasília, não é? Visse, passando por cima da esplanada, entre as cúpulas, visse os outros prédios que compõem a Praça dos 3 Poderes, na qual o Senado e a Câmara devem estar incluídos. Ele
teve a sensibilidade de garantir essa perspectiva que o plano Vori estava oferecendo. Ele não destruiu, bloqueando com um prédio alto ali na cabeceira, justamente no fim da esplanada, quando termina a esplanada e começa a praça, o triangular. Se ele tivesse feito um prédio para o Congresso para cima, ia fechar a perspectiva, né? E ele não, fez para baixo. Talento é isso. Mais que talento é genialidade, né? Agora, o projeto sofreu muitas modificações. Quando veio, por exemplo, o programa do parlamentarismo, não é? Eles começaram a criar uma opção no Salão Verde, não é? Eles começaram a criar uma opção de salas, não é? E ficou uma favela danada. Foi dentro do Salão Verde. Então eu intervi e tive o apoio dos deputados, que foram sempre muito corretos comigo, de modo que nós aumentamos o prédio. Essa largura assim, nós passamos para aqui e aumentou-se assim. Não se vê, mas houve um acréscimo. E aqui ficou aquela parte com azulejo, de modo que conseguimos o espaço que eles queriam, mas, por outro lado, o que me incomodou muito, perdemos a vista para a Praça dos Três Poderes. Onde tem aquele azulejo, você via a Praça dos Três Poderes. Poxa, devia ser lindo. Era muito bonito, você via passando. É engraçado que o trabalho da Câmara, essas modificações excessivas, às vezes me incomodavam um pouco. Fica sempre uma cicatriz do que se muda, né? Mas, por outro lado, foi sempre assim muito de bom contato, muito fraternal, nunca tive um atrito. Tanto que temos tido problemas que não foram para frente, por exemplo, a questão de ampliar o plenário. Mas isso tudo não foi porque realmente havia problemas de dinheiro, de tempo, de tudo. De criar um corpo que avança em cima daquele espelho d'água até a praça e tal. O negócio é assim, tem um prédio aqui com as duas cúpulas e a praça tem os poderes parar. Tem os dois prédios aqui. Eu quero avançar aqui e criar um corpo aqui, compreende? Criar um corpo aqui junto da praça. Um outro corpo horizontal? É horizontal, mais baixo, um pouco baixo. Mais baixo que essa parte da frente. E aí o conteúdo eu tenho que conversar com os deputados para ver como é que eles estão vendo, o que está faltando. E talvez fazer um grande auditório aqui, onde tem um lago agora. Um prédio grande, um prédio que está sempre sendo obrigado a prever modificações pequenas, mas que eles consultam, eles são muito corretos. Né? Então, eu fico assim, feito uma seca, um filho de concreto.